A ressurreição dá sentido para tudo na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriés, o Percor Maria, nesse dia 21 de abril de 2023. Nós estamos então aí nesse tempo pascal, na nossa segunda semana do nosso tempo após a ressurreição do Senhor. Esse dia 21 de abril é dia de Santo Anselmo de Cantuária. Santo Anselmo de Cantuária, esse grande filósofo, teólogo, que nós vamos pedir hoje a intercessão dele para a nossa vida e também aqui no nosso Teoses. O evangelho de hoje continua, né? João no capítulo 6, versículo aí de 1 a 15, e esse capítulo 6 é o discurso do pão da vida, é o discurso da multiplicação aqui dos pães, e o Senhor então aí multiplica, né, de fato aqueles pães. E ali então, no versículo 9, está escrito aqui, né, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente, né? O Senhor então ali abençoa, sacia aqueles 5.000 homens. Só que o evangelho, meus queridos, o evangelho ele é catequético, né? O evangelho não é o milagre simplesmente pelo milagre, por uma interpretação simples do evangelho. Se você olha os Santos Padres, você vai ver que cada palavra, cada símbolo do evangelho tem o seu próprio significado, para ajudar a gente a meditar sobre isso também. E Santo Agostinho, ele, no seu Diversis Questionibus Octagita Tribus, aqui na Catena Áurea, ele fala aqui o seguinte: os 5 pães de cevada simbolizam a lei antiga, seja porque a lei foi dada a homem ainda não espirituais, mas carnais, isto é, entregue aos seus 5 sentidos corpóreos. 5 pães, 2 peixes. Homens carnais, 5 pães, foi dado a lei para aquelas pessoas que procuram ainda a lei da carne. Pois aquela multidão era composta por 5.000 homens, seja porque a lei foi dada por Moisés, que escreveu 5 livros, o Pentateuco. Os pães de cevada bem representam a própria lei, que foi dada de tal modo que nela o alimento vital da alma ficasse encoberto sobre o véu dos símbolos corpóreos. Com efeito, os grãos de cevada são cobertos por uma palha que lhes adere fortemente, que é o próprio povo ainda não despojado dos desejos da carne, que estavam aderidos ao seu coração como palha. Olha que interpretação maravilhosa, a gente podia ficar aqui vendo isso aqui hoje o Teoses todo, né? O que é isso para tanta gente? Vai dizer ainda mais, olha, o que é isso para tanta gente? É porque as pessoas, elas estavam ali olhando para o Antigo Testamento, e o que era isso? Nada. Precisava de algo novo, precisava do mandamento novo, precisava ali que Jesus Cristo morresse na cruz e desse tudo novo. Os 2 peixes aqui significam o escrito dos profetas e dos salmistas. 5 pães, você sabe o significado, 2 peixes, aqui são os profetas e os salmistas, né? E diz ainda mais aqui, os 2 peixes que davam ao pão um sabor agradável parece significar as 2 autoridades pelas quais aquele povo era regido, a saber, a real e a sacerdotal, e ambas quais prefiguram nosso Senhor. Ele, com efeito, detém ambas as autoridades. É ele que dá o sabor, né? O menino que carrega os pães e os peixes é o povo de Israel, que carrega de maneira de servo e não comida. Com efeito, as coisas que carregava, estando fechadas, pesavam, mas uma vez aberta podia alimentar. Olha como que o evangelho, né? Olha como que o evangelho é catequético, né? Como que a gente vai aqui cada vez mais aumentando. São Beda diz, né? Mas o que é isso para tanta gente, né? Porque a antiga lei pouco aproveitava até que o Senhor tomou as suas mãos e cumpriu as suas obras,
e ensinou que devia ser compreendido em sentido espiritual. O que é o Novo, o que é o Antigo Testamento sem Jesus Cristo? O que somos nós sem Jesus Cristo? E olha aqui a interpretação ainda maravilhosa de Santo Agostinho. O Senhor, como que partindo e abrindo o que era duro e estava fechado na lei, saciou seus discípulos quando lhe explicou as Escrituras e depois da ressurreição. Nada tem sentido essa multiplicação dos pães aqui, né? Esse sentido aberto, os 12 cestos que sobraram foram os 12 apóstolos que saíram para pregar o evangelho no mundo inteiro. Sem a ressurreição, não tem sentido nenhum o evangelho de hoje. Sem a Páscoa de Jesus, não tem sentido nenhum o evangelho. E eu digo mais, sem a Páscoa de Jesus, nós também não temos sentido nenhum. Nossa vida aqui é uma vida pobre, uma vida vazia, uma vida sem sentido algum. Olha como o evangelho é catequético. Sem a ressurreição, é simplesmente 5 pães e 2 peixes, você não precisa de nada. Sem ressurreição, o Antigo Testamento não é nada. Sem a ressurreição, os 12 cestos não são nada. A ressurreição dá sentido para tudo na nossa vida, inclusive na do Antigo Testamento, na dos apóstolos, no Evangelho, e dá sentido também para a tua vida. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.